Olá, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu sou Emerson Natividade. Nesse canal a gente fala muito de espiritualidade, mas também fala de artes, né? Fala de vários outros conhecimentos. Tem vários vídeos falando sobre determinados assuntos. É importante que conheça o nosso canal, que entenda, que compreenda e perceba a importância desses assuntos a serem compartilhados, que possamos discutir, que possamos trocar informações. Comente, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. É sempre importante refletirmos sobre determinados assuntos. A gente percebe que muitas coisas estão acontecendo nesse momento, muitas coisas estão emergindo dentro desse processo, né? Foi achado, né, na Turquia o Evangelho de Barnabé. Esse evangelho é um evangelho que permeia toda a filosofia islâmica, todo o islamismo, né? É um evangelho que traz várias revelações e ainda é um evangelho que se pergunta por que não está na Bíblia, sendo que a Bíblia é um livro que é um compilado de evangelhos, né? Para quem não entende, percebe, a gente tem que olhar a Bíblia muitas vezes como um objeto de estudo, um livro de estudo, e não um livro somente de uma questão religiosa, de apego, né? De enraizamento, de enraizar algo que muitas vezes está ali e não se tem uma compreensão, porque muitas coisas estão em parábolas e se tem várias interpretações sobre a mesma coisa. Não é por acaso que às vezes a mesma Bíblia serve de fonte de várias disseminações religiosas, né? Várias ideologias, várias filosofias religiosas nascem a partir desse processo, porque há um entendimento diferente em relação à Bíblia, né? Então é importante a gente olhar para isso. E o Evangelho de Barnabé ele traz vários conhecimentos, e ainda é claro que precisa ser estudado minuciosamente, mas algumas coisas são muito intrigantes, né? Como por exemplo, no Evangelho de Barnabé diz que quem foi crucificado foi Judas Iscariote, no lugar de Jesus, né? Que Deus, nosso Pai, se compadeceu de Jesus e tirou ele da crucificação, né? A que ponto essas questões são trazidas, né? E bem amarradas dentro desse processo. O Papa Francisco nos disse que tem muitas coisas obscuras que aconteceram, né, dentro do processo da criação da Igreja Católica Apostólica Romana através do cristianismo. E muitas coisas vão vir à tona. Tem muitas mentiras, foi feito e alicerçado a fé de muitas pessoas da Terra através de muitas mentiras, de muitas distorções, né, de muitos equívocos. E isso reverberou até mesmo naqueles que divergiram da Igreja Católica em Roma, né, como o rei James, por exemplo, inglês, que criou uma Bíblia em cima da Bíblia do Sinai para divergir desse processo todo, né? E hoje essa Bíblia é uma Bíblia anglicana que hoje ela é base das filosofias pentecostais, das filosofias evangélicas, né? Que emergiram no final do século XIX nos Estados Unidos e no início do século XX no Brasil, com muita força. Mas são bases dentro de um processo de uma Bíblia, como podemos dizer, de uma Bíblia que a gente fala que é a Bíblia universal ou a primeira Bíblia, né? A gente se tem sempre essa discussão, né? Qual que é a primeira Bíblia? E a partir desse compilado das primeiras Bíblias, a gente refaz essa Bíblia, né? E cria essa filosofia religiosa, que foi o que aconteceu com as igrejas pentecostais. Só que, se baseando nessa Bíblia do Sinai, né, que St. James mudou essa Bíblia, né, também ali cabe o protestantismo, o processo do protestantismo que surgiu ali no século XVI, XVII, dentro desse processo, né? Se a gente olhar mais lá para trás, a gente percebe que a Bíblia do Sinai, a Bíblia de Constantino, né, que foi quem criou a Bíblia de Constantinopla, né, criou, né, que era o imperador oriental, né, bizantino, né, dentro desse processo todo,
Anterior a esse processo, existia uma outra Bíblia, a Bíblia etíope, né? Uma Bíblia africana, né? Uma Bíblia que traz vários ensinamentos, que traz 88 evangelhos, né? Que é uma Bíblia que teve início 4.000 anos antes de Cristo e já falava dessas questões do avatar divino que viria dentro desse processo. Essa Bíblia etíope, ela foi colocada à margem, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana. E aí vem várias questões, várias perguntas. Por que a África, que foi esmiuçada pelo continente europeu em termos de riquezas, de atrocidades, invadiram a África e transformaram os negros em escravos, né? Dentro desse processo todo. E o único país a não ser colonizado foi a Etiópia. Cabe a nós algumas questões. Será que por conta da Bíblia etíope? Será que houve um acordo de cavalheiros? Os etíopes, que são considerados os primeiros cristãos, ou seja, os primeiros a praticar o cristianismo, muita coisa ali foi copiada, muita coisa foi, né, colocada debaixo do tapete, né, pelos romanos, né, que dominavam o mundo naquela época, né, porque pós Império Egípcio, o Império Romano veio com toda a força dentro desse processo, né? E aí, consequentemente, os impérios europeus, né, foram surgindo dentro desse processo. Muitas questões vêm à tona, muitas questões a nós refletirmos, né, dentro até mesmo da imagem de Jesus, né, que dentro de vários segmentos etíopes, né, se você for na África, você vê a imagem de Jesus como um homem negro, né? Então, muita coisa aí debaixo das questões a serem apuradas. E voltando ao Evangelho de Barnabé, uma questão que é muito importante é que Jesus nos disse que nós somos deuses, né? E isso é uma coisa que pouco se fala, né? Porque foi entregue o poder às instituições, às igrejas, né? E não se fala, né, da importância da palavra de Deus, do divino, né, que através do nosso autoconhecimento nós podemos chegar ao divino sem necessariamente ir a uma igreja ou ir a um templo, né? Nós temos essa capacidade. Jesus nos passou alguma coisa. Jesus nos deixou algum legado nesse sentido, né? E que foi deturpado, foi retirado, né? E então tem algumas questões aí que são muito importantes a gente refletir sobre o interior e o exterior, né? Que nós possamos, quanto nós mais mergulharmos no nosso interior e dentro desse processo nós buscarmos o divino em nós, a nossa conexão com o divino espiritual, o divino transcende. E isso é fundamental dentro de um processo de evolução e elevação espiritual. Entendendo as nossas fraquezas, as nossas sombras e também a nossa luz, a nossa potência. Porque nós somos seres de dualidade, ainda em terceira dimensão, encarnados aqui, em um planeta de provas e expiações como a Terra, que vislumbra dentro de uma transição planetária a quinta dimensão, a regeneração. Então, a gente está caminhando às verdades. Por que essas verdades estão surgindo e emergindo, né? Por que é tão importante o Evangelho de Tomé, que traz muitas questões relacionadas a ensinamentos de Jesus, que tem a ver com nós nos introspectarmos, entrarmos dentro de nós e buscarmos o divino, e esse Evangelho não está na Bíblia, como não está de Enoque,
como no estado de Barnabé, como no estado de vários discípulos de Jesus. Uma outra coisa intrigante também no Evangelho de Barnabé é em relação a Paulo, né? Que Paulo teria deturpado algumas questões relacionadas a Jesus dentro do processo de levar o cristianismo adiante, sendo que nos foi contado, né, que quem nos trouxe o cristianismo foi Pedro e Paulo, né, concluiu esse processo todo, né? E como chegou esse cristianismo, né? A gente sabe, percebe que há uma deturpação, mas onde isso começou? São questões que a gente pode trazer e são questões muito sérias que mexem com a fé, mexem com tudo que nos foi ensinado, pois a base desse processo ocidental é o catolicismo. Então, como é que essas coisas foram distorcidas, deturpadas? Qual é o chama agora daquele ser que tem a fé, né? E muitas vezes essa fé ela é cega porque ela não tem um raciocínio dentro desse processo. É claro que quando a gente fala do espiritismo, a gente está falando de uma filosofia que surgiu ali no século XIX, representando o resgate do cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo que se perdeu, vários valores que se perdeu, que os espíritos vieram até Kardec e trouxeram um manual de como se fazer, como se conectar, como entender o processo das leis universais. Entender que o que Jesus veio trazer não é uma filosofia religiosa, e sim um pensamento de libertação, né? Que aí a gente percebe que quando o espiritismo que nasce na França migra para o Brasil, e isso era previsto pela espiritualidade, ele se transforma num processo totalmente religioso, porque sai da França como filosofia e ciência e se transforma num processo religioso no Brasil. E dentro desse processo religioso a gente vê muitos ex-católicos que tinham como finalidade dentro do ensinamento católico o dogma. Nada a ver com o espiritismo, porque Kardec nos traz no Livro dos Espíritos que o espiritismo não tem dogma e não tem ritual. Então, totalmente contra esse processo. E aí nós temos acesso a esse conhecimento. E aí percebemos que, de alguma forma, os centros espíritas se tornaram algo, né, padronizado, né, como o catolicismo é. E não é para ser assim. Ou seja, de uma certa forma, deturpando também aquilo que Kardec nos trouxe, que é justamente sair do dogma, sair, né, de qualquer ritual. Então, que a gente possa refletir sobre a essência daquilo que nos é trazido por esses avatares divinos, por esses profetas, por esses seres maravilhosos que fazem parte da nossa história. E não ficarmos apegados às questões antigas, a questões que foram colocadas não sei quantos anos atrás, e porque foi assim, tem que ser assim. Não. Tudo muda, muda o tempo todo. E nós estamos sendo convocados nesse momento a entender que nós somos enganados. E a partir de qual parâmetro vamos continuar seguindo. Essa é a reflexão que eu proponho a cada um de nós. A partir daí, para onde vamos? O que mais falta? Sabemos que tem muitos papiros, né? Muitas pessoas que viviam com Jesus naquela época, os discípulos, os apóstolos, os essênios, né? Que era um grupo que veio para proteger Jesus, né? Que depois se transformaram nos druidas. Há muitas coisas distorcidas em relação aos druidas e que muita gente coloca esse grupo como um grupo de sombra, um grupo maligno, e não é bem assim dentro do processo da história, né? Quiseram demonizar esse grupo, como demonizaram várias práticas e várias questões relacionadas à África, por exemplo, né? Onde se diz que macumba é ruim,
e não se entende que o significado de macumba é ser de luz. Ou seja, não é ruim o processo. O que é ruim é você pensar em fazer mal para o outro e fazer um feitiço contra o outro. Isso é que é ruim. Isso é que é maldade. Então, a partir desse processo do evangelho de Barnabé, que foi achado na Turquia, e outros evangelhos que estão sendo achados, né, como o de Tomé, né, que são considerados evangelhos apócrifos, né, que não tem a ver com os evangelhos canônicos, né, por isso que não estão na Bíblia. E com quem é que avalida esse tipo de situação? A gente percebe que foi tudo amarrado para que a população, o indivíduo, ele fique à mercê do poder público, à mercê da igreja, né? E ele não possa se conectar com o divino por ele mesmo. Então foi pregado o medo, foi pregado o medo, né, em todos os âmbitos, para que o indivíduo falasse, não, não vou mexer com isso, vou procurar um padre, vou procurar um pastor. Na verdade, não. Nós podemos, vós sois deuses, nós podemos nos conectar internamente com o divino, por nós mesmos, pelo nosso trabalho de autoconhecimento, pelo nosso trabalho moral, ético. Nós podemos. Nós temos força. E é isso que Jesus nos disse, né? Jesus disse a cada discípulo alguma coisa. E cada discípulo redigiu esses escritos e deixou em algum lugar. E isso é importante, porque aqueles que ele disse é os que poderiam compreender o que foi dito. Da mesma forma, a importância de Maria Madalena. Tem o Evangelho de Maria Madalena, que também é polêmico, e nós devemos saber o que tem de conteúdo e ser estudado aí dentro desse processo. Que foi uma pessoa que esteve ao lado de Jesus o tempo todo e se colocam dentro da história a mulher, a Marge, porque uma mulher não poderia ser o centro do processo ou ser a primeira a ver Jesus em detrimento do homem, da importância do homem na sociedade. Então, são questões que a gente tem que refletir, que a gente tem que pensar. São perguntas que não têm respostas, mas é importante a gente perceber que em algum momento nós somos enganados. E qual é a partir de onde nós vamos começar a reconstruir a nossa história, o nosso pensamento, a nossa forma de ver a vida, o mundo, a caminhada. São reflexões profundas que temos que fazer. Não podemos deixar passar. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão emergindo, e não é por acaso, né? A transição planetária ela está aí. Muitos seres, irmãos queridos, desencarnaram, muitos estão se preparando para voltar, para nos auxiliar, e muitos não vão voltar mais à Terra. Vão para Quiron, como disse Chico, ou para outros planetas, para continuar a sua trajetória evolutiva, porque ainda não estão preparados para um processo de quinta dimensão. Então, percebam, o tempo está diferente, né? A gente não consegue mais ter somente verão, ou somente inverno, ou somente primavera, ou somente outono. Está tudo misturado, as 4 estações no mesmo dia, no mesmo, né, na mesma semana. Muitas coisas estão mudando. E esse processo de pandemia que passamos só nos sinalizou que as coisas estão mudando e que tem muito mais a vir. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, se questione, se pergunte. O que falta ainda mais acontecer dentro desse processo? O que mais temos que descobrir? Porque mais coisas vão surgir, mais coisas vão acontecer, mais coisas vão chegar ao nosso conhecimento. Mas o que mais valida
esse processo é o Papa Francisco nos dizer que muitas coisas foram distorcidas lá atrás e que a gente precisa, né, olhar para isso, ter serenidade e ver, né, que muitas coisas aí vão acontecer no sentido de esclarecer, né, dentro de uma percepção mais ampla as questões espirituais. Então, que possamos olhar para isso com carinho, nos aprofundarmos. Namastê.